Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu queria falar sobre o que parece algo óbvio, né? Mas que muita gente se esquece, que é o fim da privacidade, e isso, por exemplo, acontece no nosso meio digital. Tudo é rastreável. Bom, basicamente é que nós somos leigos, achamos que, por exemplo, usando VPN, usando várias coisas, subterfúgios, tem um VPN, aí tem um outro negócio, a gente acha que não vai ser pego. Porém, se você for pensar, dá para rastrear. Desde, por exemplo, pensando numa cidade, uma pessoa que mora numa cidade de 100 mil habitantes que quer ter uma privacidade e usa um VPN, dando um exemplo, seja pago, seja gratuito, você vê quem usou em tal ponto, quem foi de tal lugar para tal lugar em tantos segundos. Uma vez me perguntaram num grupo no Telegram se a ABIN, alguém espionaria a gente. Afinal, eu, como nacionalista paulista, a gente estávamos discutindo isso. E eu disse, olha, basicamente só não espiona quem não quer. A única pessoa que não está sendo espionada é aquela que está enviando carta ou garoto de recados. E ainda assim corre o risco de dar uns tabefes no menino, né? Ou então de abrir a sua carta a ser escraviada. E o menino dar uns tabefes pro menino contar. Mas é assim, nós estamos perdendo a privacidade. Ela praticamente não existe. É uma questão saber o que nós queremos sobre os outros, sobre o outro, sobre quem está ao nosso redor, é basicamente um ato de vontade, certo? Por exemplo, o Gilmar Mendes, ele deu duas autorizações para a Polícia Federal, para a Receita Federal. A primeira permitindo que ela entrasse na nossa conta sem ao pedido de autorização, né, judicial, e depois ele deu uma ordem, sei lá, uma súmula, não lembro ao certo o nome, mas dizendo que acabando o sigilo bancário e tornando o quê? E tornando basicamente um ato de ofício, você saber os dados bancários de alguém, saber como chama, saber o sigilo, não tem mais, ou melhor, não tem mais as movimentações, por exemplo, e o Pix também, certo? É um exemplo disso. Tanto que quando comemoraram, acho que 2 anos dele, disseram que as maiores movimentações do Pix foram 2 Pix de 2 bilhões cada. Então assim já não tem. E isso, como eu já disse certo, em outros momentos, em 2012, tem aqui em São Paulo a nota fiscal paulista e uma chefe estava comemorando. Eu trabalhava num emprego que eu paguei para sair, ela estava comemorando disso. E aí eu mostrei que dava para saber tudo que ela tinha comprado. E tinha lá a nota no mercado tal, tal, e os produtos que ela tinha comprado pelo preço. E ela surpresa com isso. E bom, então assim, privacidade é algo que já não existe, certo? E saber o que uma pessoa faz ou deixa de fazer na internet e tudo mais é um ato de vontade. Como eu falei anteriormente,
As coisas estão ficando mais sofisticadas. Teve, por exemplo, essa Orbe que foi comprar íris. É basicamente assim, a gente tá vendo tem pulado vídeos de reconhecimento facial, né? Reconhecimento facial de gente sendo presa e por aí vai, certo? Sem gente fugitivos capturados. Mas assim, aí depois pensa só que vai ser pelos olhos. E para você ter uma noção, dizem que os russos não sorriem, né? Mas tem em alguns lugares tem um sistema de pagamento que ele é autorizado com um sorriso. Então assim, além de ter conhecimento da, como chama, para vocês terem uma noção de como é, de como estão as coisas, para eles reconhecem nossas expressões faciais. Bom, eu não acredito naquela coisa de microexpressões, ficar assim, daquele cara do metaforando. Contudo, eu digo que já se pode saber o que se passa na mente das pessoas, se elas estão com medo e tudo mais. E se você for pensar que todos os lugares hoje têm câmeras, não necessariamente inteligentes, mas tudo fica registrado, então todo mundo já vai saber aonde você esteve, quando e por quanto tempo. Bom, infelizmente, e bom, também falando em VPN, tem pessoas que contratam eles de empresas privadas. Quando o Alexandre de Moraes decretou o banimento do Telegram, por exemplo, disse que ele determinou uma multa para quem usasse, e as empresas de VPN seriam obrigadas a entregar os dados dos usuários que acessaram o Telegram por lá, pelo VPN. E aí, se elas não entregassem, a multa cairia para elas. Bom, então assim, não estou dizendo para vocês usarem o Tor, o Union, que é de gratuito. Estou incentivando, usem esse que é gratuito e é bom. Mas, como eu disse, estamos ficando mais e mais fora, e como o real está se miscuindo com o virtual, mais e mais nós vamos ficando presos nisso. Você não vai poder fazer nada, tudo que você vai fazer, se não tiver uma explicação nítida, pode ser perguntado, certo? E isso já é hoje, tá? Não é daqui a 20 anos e tudo mais. A privacidade já se foi. Saber o que tal pessoa faz ou não no mundo virtual é uma questão de interesse da outra parte. E não adianta, por exemplo, dizer, o Bitcoin eu ponho na carteira e ninguém mexe. Mas vocês podem, por exemplo, apreender a sua carteira, o seu HD, com as moedas. Bom, apesar de eu ser partidário, se não for nem para eles, nem para mim, nem para vocês, é uma possibilidade. E apesar de eu ser também preferir o Monero ao Bitcoin, certo? Mas, bom, no Brasil isso se avança a passos largos. A gente pensa o quê? Que quem tem um segredo já deve ser criminalizado de alguma forma. Esse pensamento tacanho que habita a nossa cabeça.
E então, assim, isso é algo realmente do que? Da, desse mundo como nós conhecemos. Imagine só na década de 80, por exemplo, quando não tinha nem internet no Brasil, alguém alguém falar o que está sendo espionado. As câmeras eram enormes, assim, de filme, certo? Ela tinha privacidade. É, ela tinha privacidade e isso daí daria um rebuliço. Hoje, saber que alguém plantou uma câmera espião dá uma notinha assim num jornal, num site de notícias, nem jornal tem mais. Imagine só a pessoa querer saber, as pessoas terem medo de serem não tinham medo de falarem e serem gravadas e expostas posteriormente. O que se falava praticamente não deixava rastros, mas nesse mundo digital, nesse mundo moderno, esperem que tudo que você faz vai ficar marcado para você. E só para terminar, vai ter em 2026 haverá o Real Digital. E aí sim vamos ver como vai ficar essa questão de privacidade no Brasil, porque sem dinheiro físico vai ter outros meios de pagamento, porém vamos ver o que vai ser. Eu particularmente gosto da ideia de usarmos contos de réis e moedas de prata. Obrigado e tente ser feliz.